Bom, começando por aqui, pela estrutura de repetição para, eu achei melhor vir trazendo questões, uma questão de cada, e de acordo com a explicação, eu ia explicando também como funciona o para, o enquanto, o faça enquanto, que são as estruturas de repetição. Bom, começando pelo para aqui, a questão é uma questão bem simples. Crie um algoritmo no Portugal Studio que peça ao usuário um número entre 1 e 10 e mostra tabuário de soma e multiplicação desse número de 1 até 10, utilizando a estrutura de repetição para. Ok. Bom, primeiro, o que é que a gente vai sempre pensar no passo a passo. Primeiro eu vou pedir o número ao usuário, depois eu vou fazer a estrutura de repetição para ela mostrar a multiplicação desse número do 1 vezes tanto, aí pronto, até 10. Então eu vou precisar fazer esse jogo todo. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou pedir inteiro num usuário. Usuário igual a 0. Posso colocar aqui igual a 0, não tem nenhuma importância. Porque depois eu vou pedir um leia, então ele vai substituir esse 0 pelo número que o usuário digitar. E agora eu vou fazer uma coisa aqui, que é inteiro multi. Pode ser multi, mas eu vou usar para os dois, para soma e para multiplicação. Igual a 1. E aqui eu vou criar minha estrutura do para. Na verdade, a gente tem que prestar atenção num detalhe. Ele disse aqui que peça ao usuário um número entre 1 e 10. Então, a gente vai fazer aqui de forma bem simples. Então a gente precisa fazer um se primeiro. Se num usuário maior ou igual a 1 ou num usuário menor igual a 10, no caso, se ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10, se ele está entre 1 e 10, aí sim a gente vai querer executar nosso programa. Agora, se não, eu vou digitar, cadê? Chaves. Se ele for diferente disso, quer dizer que ou ele é menor que 1 ou ele é maior que 10. Então eu vou botar, escreva número inválido. Pronto. E aqui dentro desse se, como eu quero que ele execute o nosso código, eu vou executar o para. Aí aqui eu vou colocar as condições dele. Então você sempre vai colocar o para desse jeito aqui, ó. Para, parênteses e chaves. Nos parênteses você vai dizer as condições dele. No caso aqui eu vou fazer o quê? Como o para ele sempre vai usar o iterável, no caso aqui eu vou criar um inteiro e igual a 0, porque eu quero que ele comece do 0. Eu não quero a tabuada do 1 ao 10. No caso aqui eu não vou usar nem o 0, vou usar o 1. Porque se eu começasse do 0, eu não vou precisar nem disso aqui também. Porque eu posso usar o próprio i como multiplicador. Eu vou fazer o quê? Eu quero que comece do 1. Eu quero que vá do 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 10. Nesse primeiro bloco aqui, nesse primeiro trecho aqui, eu estou dizendo que eu estou criando a variável i e definindo ela como 1. No segundo trecho aqui, eu vou dar a condição. Enquanto i for menor ou igual a 10, pronto, minha condição é essa. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executar. Quando isso aqui passar a ser falso, ele não vai executar mais. E a última condição não. A última coisa que eu vou fazer é fazer o decremento ou o incremento. Nesse caso aqui eu estou fazendo o incremento. I mais mais ele vai sempre somar mais 1 no i. Então aqui é 1, ele vai executar, vai somar mais 1, vai 2, aí 3, 4, 5, 6, até chegar no 10.
E aqui, já dentro do para, eu vou fazer o quê? Eu quero que ele escreva num usuário, aí vírgula, aqui eu vou colocar um mais, para mostrar a soma, vírgula, e, aí, vírgula de novo, ele vai escrever um igual, vírgula de novo, e vai escrever agora num usuário mais i. O que é que está acontecendo nesse trecho aqui? Ele vai escrever na minha tela o número que o usuário digitou, espaço aí, vai escrever mais, espaço, vai escrever o valor do i, que aqui na primeira execução vai ser 1, aí espaço, por causa da vírgula, vai escrever o igual, espaço, e vai escrever o valor dessa conta aqui. Isso aqui tudo é uma conta. Então ele vai escrever o número do usuário, mais 1, mais 2, mais 3, até mais 10. Inclusive, uma coisa que eu esqueci é de pedir o número do usuário. Então eu primeiro vou colocar um escreva, aí digite um número. E aqui eu vou pedir para ele leia número num usuário. Pronto. Aqui ele vai ler o número que o usuário digitar. Aqui ele está fazendo a soma. Eu quero sempre que ele dê um barra N. Eu preciso da outra vírgula. Um contra barra N. Porque eu quero sempre que ele pule de linha. E eu quero que antes desse para aqui, ele escreva soma. Fecha parênteses. E agora eu vou basicamente dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu posso fazer tudo isso em um para, mas só para deixar mais claro. Multiplicação. Multiplicação. Eu vou fazer a mesma coisa, só vou trocar o símbolo que vai aparecer, vou trocar por um X. E aqui eu vou colocar o asterisco, que é o símbolo da multiplicação. E agora eu vou executar no passo a passo. Eu vou trazer essas variáveis para cá. Vou trazer essas variáveis para cá. E agora, vai declarar ali, declarou no usuário. E agora digite um número. Escreva na minha tela, agora vai ler, digite um número. Meu número, eu quero número 9. O número 9, ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10? Sim. Se sim, ele vai executar isso aqui. Esse bloco de código aqui. Se não, ele vai executar isso aqui. Mas é verdadeiro, então ele vai executar o que a gente quer, que é isso aqui. Ó. Escreveu soma. E agora ele vai escrever todas essas somas aqui, ó. 9 mais 1, 10. Tá certo. 9 mais 2, 11. 9 mais 3, 12. Ele vai sempre fazer isso aí. 9 mais 10, 19. Pronto, foi o último, porque é até 10. Agora vai escrever as multiplicações. Opa, eu fui para o código aqui. Agora vai escrever as multiplicações. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 27. E por aí vai. Até 9 vezes 10, 90. Pronto. Só faltou colocar uns espaços aqui. E depois de multiplicação, colocar um contra barra N. Soma contra barra N. E agora, se eu executar de uma vez, digite um número, 2. Na soma, ele me deu aqui certinho. 2 mais 10, 12. 2 mais 9, 11. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. E na multiplicação, esqueci de botar os espaços aqui na soma. E na multiplicação, ele me deu do mesmo jeito. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 9, 18. Me deu tudo certinho.
O para, basicamente, você sempre vai colocar para ele percorrer algum valor. Para ele percorrer algum valor. Aqui eu estou dizendo que meu inteiro i começa como 1 e vai até 10. Se eu colocasse menor que 10, ele ia até o 9, porque 10 é menor que 10? Não, 10 é igual a 10, então já está errado. Ele vai dar como falso, não vai executar. Se eu quisesse que ele fosse até o 10, menor igual. Se eu quisesse que ele fosse até antes do 10, no caso até o 9, eu colocaria o menor que 10, porque ele ia até o 9, quando chegasse no 10, ele pararia. Mas como eu quero a tabuada aqui até o 10, eu coloco i menor ou igual a 10. Aqui eu dou o valor inicial, aqui eu digo a condição que precisa ser verdadeira para ele executar. Se for falso, ele não vai executar. E aqui eu dou o incremento ou decremento. Eu digo se ele vai somar, se ele vai subtrair. Eu posso dizer, eu não preciso ser só de 1 em 1. Eu posso dizer que i vai de 2 em 2, por exemplo. Recebe i mais 2. Ou eu poderia escrever ainda, deixa eu colocar como comentário, eu poderia escrever ainda, não dá para colocar como comentário aqui, corrida minha. Eu vou colocar embaixo. Eu poderia colocar ainda i mais igual 2. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Claro, como eu estou escrevendo só um i, é ok, mas se eu fosse escrever toda hora, por exemplo, num usuário, seria muito grande. Então é muito melhor eu vir aqui i mais igual a 2. Então agora o meu i aqui na soma, ele iria de 2 em 2. Ó, deixa eu executar, para ficar mais claro. Se eu executasse aqui, digite o número 2. Ó, vê que na soma ele vai 1, que é o inicial, aí mais 2, 3, aí mais 2, 5, 7, 9. Quando ele vai no 9, ele vai somar mais 2, vai ficar 11. 11 é menor ou igual a 10? Falso, 11 é maior que 10. Então ele não vai executar isso e já vai partir para a próxima coisa que tem no si, que é escreva multiplicação, aí o outro para. Aqui falando da estrutura do enquanto. Novamente, a questão pede o quê? Faça um algoritmo que leia vários números inteiros positivos. O programa deve parar quando o usuário digitar um número negativo. No final, exiba a soma de todos os números positivos digitados. Então, vamos pensar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ler todos os números positivos. Eu preciso somar esses números. Eu preciso que meu código pare, meu enquanto. Seja, ele pare quando eu digitar um número negativo. Um número negativo é o quê? Um número menor que 0. E eu preciso mostrar a soma dos números positivos que eu digitei. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou criar uma variável do tipo inteiro chamada acumulador. Eu vou declarar ela como 0, inicializar ela como 0. Por que eu preciso inicializar essas variáveis como 0? Na verdade, como qualquer valor, eu preciso inicializar ela de algum jeito. Porque se eu for trabalhar com ela assim, sem inicializar, se no futuro eu vou colocar, por exemplo, escreva acumulador mais 2. Isso aqui vai gerar um erro. Ó, a variável acumulador não foi inicializada. Porque, mesmo declarando ela como inteiro, ela está lá na memória. O nome dela está lá na memória, se eu quiser chamar ela eu consigo. Mas não tem nada dentro dela. Ela existe, mas ela não tem nada. E não tem como eu somar um número a nada. Então, por isso eu preciso declarar algum valor nela. Eu preciso inicializar ela de algum jeito. No caso aqui, eu inicializo como 0, porque eu vou juntar coisas dentro dela. Eu não quero que ela já tenha algum valor. Eu quero que ela seja 0, que é um valor para a máquina. Então agora eu consigo. Se eu executar isso aqui, 2, porque é 0 mais 2 dá 2. Do mesmo jeito, se eu colocasse 2 aqui, executasse, dá 4. 2 mais 2 é 4. Enfim. O enquanto, ele vai funcionar como?
ele, enquanto a condição que está dentro dos parênteses aqui for verdadeira, enquanto essa condição que está aqui dentro for verdadeira, ele vai sempre executar. Então, o que é que eu vou fazer? Antes disso, eu vou vir aqui e criar inteiro num usuário de novo. Eu vou colocar só num uso. Vai ser igual a 0. Na verdade, num uso, eu nem vou precisar inicializar. Eu vou inicializar porque é sempre bom você inicializar suas variáveis, porque no futuro pode dar algum problema. Mas aqui eu não precisaria inicializar, porque eu vou fazer o quê? A primeira coisa que eu vou fazer com ela vai ser dar um layer. Eu vou escrever pedindo para o usuário digitar um número, digite um número positivo, digite um número positivo e vou dar um layer num uso. Aí, como eu preciso que o primeiro número seja positivo, porque senão ele não vai nem entrar no enquanto, eu vou fazer o quê? Se tem um jeito mais fácil de fazer isso com faça enquanto, mas vai para a próxima explicação. Se num uso maior que 0, maior ou igual a 0, porque ele pede que seja positivo, então a gente vai considerar o 0 também. Se num uso é maior ou igual a 0, eu quero que ele execute esse enquanto, porque eu quero que ele fique nesse loop. Então, enquanto num uso maior ou igual a 0 também, maior ou igual a 0, porque eu quero que pelo menos o primeiro número seja negativo, ou seja positivo, para ele entrar no enquanto. Então eu quero ter certeza. Se ele entrar no se, eu tenho certeza que o primeiro número foi positivo. Então ele vai entrar no enquanto até parar. Ele vai entrar no enquanto até ele digitar um número negativo. Então aqui eu vou de novo pedir para ele escrever um número, mas antes eu vou somar no acumulador o número que ele já digitou aqui. Ele não já digitou o número aqui? Então eu vou acumulador mais igual. Não, acumulador igual a acumulador mais num uso. Pronto, eu estou dizendo que o acumulador vai receber o acumulador, que nesse caso, nessa primeira execução vai ser 0, mais num uso, que vai ser algum número que o usuário digitar. Pronto. E ele vai ler isso aqui e ele vai ficar nesse enquanto até eu digitar o número negativo. Até essa condição aqui ser falsa. Ó, se eu executar, digita o número positivo. É esse primeiro aqui, esse primeiro layer. Eu vou digitar 2. Opa! Ah, é porque eu não digitei. Eu digitei um valor vazio. 2. Pronto. 2, 2, 2. Agora eu vou digitar menos 2. E um erro meu aqui, eu esqueci de pedir para ele escreva a soma dos números e aqui eu escrevo acumulador, porque ele vai digitar o valor da variável. Deixa eu dar um espaço aqui. Pronto, e deixa eu trazer isso aqui para cá para ficar melhor, mais visível. Vou executar no passo a passo. Ó. Aqui ele declarou minhas variáveis como 0, as duas. Ele inicializou como 0. E aqui ele fez, ó, digita primeiro o número positivo. Então, 19. Num uso, recebeu 19. 19 é maior ou igual a 0. Ele entrou aqui, entrou no enquanto. E agora ele só sai do enquanto quando eu digitar um número negativo. Quando essa condição aqui não for atingida, quando ela for falsa. E agora, ó, acumulador recebeu 19 também. Ele escreveu de novo, digita um número positivo, vai ler de novo, 10. Acumulador recebeu, agora é 29, porque recebeu
10 mais 19. E por aí vai, até eu digitar um número negativo. Se eu parasse agora, se eu digitasse menos 19, ele já pararia aqui, nessa verificação. Ó. E agora ele saiu, ele executou isso, a soma dos números, é 29 e pronto. Programa finalizado, porque não tem mais nenhum código para cima ou para baixo disso. E o enquanto é basicamente isso. Você vai usar isso para quando você quiser uma condição verdadeira. Uma coisa que você poderia fazer ainda é o quê? Você colocar enquanto e aqui colocar verdadeiro, porque vamos supor que você quer de todo jeito que o usuário entre nesse enquanto. Para qualquer coisa que seja, você quer que ele entre nesse enquanto. Então, enquanto verdadeiro, porque com certeza vai entrar no enquanto, porque sempre vai ser verdadeiro. E você escreve, vamos supor que isso seja código, você escreve o que você quer que seja, quer que faça nesse enquanto. E aí você quer que, se ele digitar alguma coisa, ele saia. Então você pode fazer, por exemplo, se nome igual a 0, ao dígito, o caractere 0, se ele for igual a isso, pare. Porque em qualquer lugar do enquanto, se ele achar o pare, se ele achar a palavra pare, ele vai parar e vai sair do enquanto e vai executar o que está fora. Por exemplo, se tiver um escreva aqui, escreva, parou. Deixa eu inicializar nome aqui, ó. Cadeia nome igual a nome, sei lá, Gabriel. E aqui dentro eu pedi para ele ler nome. Leia nome. Porque aí ele vai ficar lendo nome. Não vai aparecer nada porque eu não coloquei nenhum escreva, mas ele vai ficar lendo meu nome, ó, o que eu escrever. Eu posso escrever o que for. Agora, se eu digitar 0, ele vai entrar no se, vai ver o pare e vai parar a execução do enquanto e vai executar o escreva parou. Ó, 0, enter. Parou. Ele saiu do enquanto porque leu o pare e escreveu o que estava fora e começou a executar o resto do código. Só tinha isso, então ele executou só isso e parou. Aqui pro faça enquanto. O faça enquanto, basicamente você vai querer que ele faça alguma coisa pelo menos uma vez, mesmo com o enquanto. Então, por exemplo, a estrutura dele vai ser basicamente isso aqui, ó. Vai ser o faça, vai ter logo seguido do faça, vai ter as chaves, porque aqui você vai escrever o que é que você quer que ele faça. E aqui você vai escrever o enquanto. E aqui você vai dizer sua condição. Ele é basicamente um enquanto, só que vai mudar uma pequena coisa, que é onde a verificação vai ser feita. Aqui ele vai logo fazer. Então, o que tiver aqui, ó, escreva ABC. Aí eu posso colocar tipo aqui verdadeiro. Agora, se eu colocar verdadeiro, ele vai entrar num loop. Ele vai ficar executando isso aqui para sempre. Ó, ABC, 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 ABC. Ele vai executar isso para sempre. Se eu colocar falso, ele vai executar isso uma vez. Ele vai ver aqui o enquanto. A linha de código vai chegar no enquanto. E vai ver que isso é falso e vai sair. E vai escrever o resto do código. Por exemplo, aqui já é o resto do código. Ó, escreva resto do código. ABC, resto do código. Ele saiu junto, mas eu posso dar um Ctrl+N aqui. ABC, e aqui ele escreveu o resto do código. Então,
Vamos para a questão aqui. Ó. A questão pede o quê? Faça um algoritmo que peça ao usuário para digitar uma senha. A senha correta é 1, 2, 3, 4. Como ele já me disse a senha correta, no caso eu não tenho nada muito complexo, eu vou fazer o quê? Cadeia senha é igual a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, minha senha é igual a essa. E agora eu vou logo criar uma cadeia senha uso, que é a senha que o usuário digitar, igual a... Vou colocar como vazio, mas o usuário vai digitar alguma coisa depois. Então, pelo menos uma vez, eu quero que o usuário escreva, eu quero que apareça na tela do usuário, no caso, escreva, digite a senha. Deixa eu colocar só 2 pontos, um espaço, pronto. E eu quero que ele leia, voltando aqui. E eu vou ler senha uso. E eu vou ler senha uso. E agora eu quero que ele execute isso até enquanto senha uso for diferente de senha. Enquanto a senha que o usuário digitar for diferente de senha, ele vai executar isso aqui. Ele vai sempre executar isso aqui, até ser igual. Quando for igual, eu vou dar um escreva aqui, por exemplo, acesso liberado. Acesso liberado. Digite a senha. 1. Tá errado. Aí, 1, 10, 1, 9, 1, 2, 3, 1, 3, 4. Agora, quando eu digitar 1, 2, 3, 4, acesso liberado. Basicamente é a mesma coisa do enquanto, só que ele vai executar isso aqui pelo menos uma vez e depois fazer a verificação. A única diferença é essa.